Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro, que é um encontro da família com Jesus. Um momento relevante em que nós podemos parar um pouco do nosso corre-corre, né? Essa luta diária de muitas responsabilidades, de muitas atividades, e é um momento em que nós podemos parar um pouco para pensarmos em Jesus, para estudarmos os seus ensinamentos. E isso significa permitir que Jesus chegue em nossa casa, que Ele entre, que Ele sente, que Ele fique conosco, nos fortalecendo, nos iluminando, para que os nossos dias sejam dias mais amenos. Porque os ensinamentos do Cristo nos conduzem a esse alívio espiritual, aliviar a nossa alma, porque passamos a senti-lo em nossas vidas no cotidiano. Então, não esqueçamos, né, o recipiente com a água, que ela é fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. Não esqueçamos que é um momento, como a gente sempre afirma, de uma renovação moral e espiritual. Então, venha participar conosco, venha dar a sua opinião, né? Participe, compartilhe, comente, ajude-nos a fazer essa corrente em função dos ensinamentos do Mestre. E que a gente, dessa forma, nós podemos contribuir para semear a paz e a fraternidade em nossas famílias. Então, vamos fazer a nossa leitura preparatória. Nós concluímos o livro Pão Nosso e vamos agora adotar o livro Ceifa de Luz. Ceifa de Luz é um dos livros que integram a coleção de livros que comentam o Evangelho de Jesus. Então, nós temos o Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz, que é exatamente esse que nós vamos adotar a partir de agora para a nossa leitura preparatória. Então, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico. E lembramos que esses livros, eles integram a coleção Fonte Viva, que são comentários evangélicos, né? Todos nós já sabemos, a gente está apenas lembrando que é uma coleção maravilhosa. Então, a mensagem de número 1, caridade do entendimento. Agora, pois, permanecem essas três, a fé, a esperança e a caridade, porém a maior destas é a caridade. São palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar um auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo naqueles que te rodeiam,
Recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se oriente na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação e somente através dele integrarmos na sinfonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá por fim no mundo, quando cada consciência ajustasse a obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Então, meus amigos, o livro se inicia exatamente com essa reflexão em torno da caridade, né, da prática do bem, do quanto ela é necessária e importante, não só para aquele que está a receber a caridade, mas principalmente para quem exercita. Vamos fazer, portanto, a nossa prece inicial, elevar nossas mentes, nossos corações ao Altíssimo, nos conectando com as esferas do bem do universo. Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, pedimos a vossa bênção e proteção nesse momento em que iremos realizar o estudo do vosso Evangelho. Que tenhamos um estudo positivo, em que nossos corações e as nossas mentes estejam a colher as sementes do vosso Evangelho. E que os nossos corações possam ser tocados por esse momento de reflexão e nos ajudando a batalharmos pela nossa transformação moral. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus irmãos, nós estamos adotando o livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos adotando esse livro para as nossas reflexões evangélicas, para a realização do nosso Evangelho no Lar. Porque Emmanuel nos traz as oportunidades de refletirmos com relação às passagens do Evangelho de Jesus. Ele nos conduz a uma reflexão e ele toma como alicerce o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no capítulo 17, que ele colocou como título Supercultura, ele nos adverte, nos faz refletir que as culturas, elas têm progredido, elas têm evoluído, elas têm crescido. Aí ele nos coloca, né, as embarcações que se modernizaram, sendo palácios flutuantes. O homem, a cultura, criou o torpedo que as põe a pique, estruturou asas metálicas poderosas que em tempo breve transporta o homem através de todos os continentes. Esse livro, ele foi elaborado, ele foi escrito, deixa eu ver aqui,
Ele foi escrito exatamente, deixa eu ver aqui a data, em 1964. Então, talvez algumas colocações aqui já tenham sido alcançadas, né? Ele mostra que as máquinas foram elaboradas para patrocinar o bem-estar do doméstico, quer dizer, o avanço dos equipamentos para melhorar a vida doméstica, né? E ele diz aqui, e não impede que esses avanços que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico, mas não impede a obsessão que comumente decorre do ócio demasiado, né? Organizou, ele diz que a criatura humana organizou hospitais eficientes, de quando em quando lhes superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos, enfileirados por ela própria nas lutas do extermínio. Então, ele coloca vários avanços, né, da sociedade, como aquele diz, alçou a humanidade, a cirurgia, as inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas do aborto. E ainda agora realiza incursões a pleno espaço na astronáutica e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico. Então, ele mostra que em alguns avanços, em algumas conquistas, há também a utilização dessas conquistas, a utilização em causas assim, menos humanas, diríamos, em função da destruição pelas guerras, pelos conflitos. E ele mostra essa divergência, quer dizer, a criação de um feito, uma invenção, vamos assim dizer, a priori para o bem da humanidade, mas sem dúvida também trazendo a utilização desse avanço, a utilização para causas não tão nobres, né? Que as guerras, os conflitos, as doenças, como ele diz aqui, foi alcançado assim a possibilidade, a realização de cirurgias inesperadas, até então inesperadas, mas que concomitantemente se pensa também em aprimorar as técnicas do aborto. E ele coloca essas situações, mas também ele diz que devemos iluminar o nosso raciocínio sem descuidar o sentimento. Burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é a única universidade da alma. Que Jesus nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade. Como a nos dizer que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Ou seja, a cabeça, o raciocínio, o pensamento que leva exatamente às grandes pesquisas, as grandes conclusões da ciência, mas que essas conquistas não podem estar desconectadas ao sentimento, ao coração. Então, ele faz essa abordagem, esse capítulo, tendo como referência o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, é aquele exatamente que nos diz: bem-aventurados os pobres de espíritos. Né? Os pobres de espíritos
porque deles é o reino dos céus. E aqui, como a gente já viu anteriormente, que o pobre de espírito é aquele que já conseguiu vencer as más inclinações. O egoísmo, por exemplo, que gera, o que é que o egoísmo traz para nós? Traz o orgulho, a vaidade, a ostentação, que tudo isso Kardec aborda nesse capítulo, né? E ele nos traz instruções dos espíritos sobre o orgulho e a humildade. São reflexões muito importantes, né? O espírito, por exemplo, que é o espírito Lacordaire. Ele nos traz a instrução desse espírito sobre o orgulho e a humildade. Porque o orgulho, ele gera tudo isso que nós aqui colocamos a partir da palavra do ensinamento de Emmanuel, sobre a supercultura, né? O avanço da cultura, o avanço científico, trazendo bem-estar para a humanidade, mas trazendo consigo também danos pelo mau uso, pela má condição desses avanços, dessas conquistas. E isso ocorre por quê? Pelo orgulho que a humanidade ainda traz em si. Aí esse orgulho vai gerar o quê? Vai gerar ganância, vai gerar a sede pelo poder, vai gerar ostentação, vaidade. Quem tem o domínio, por exemplo, econômico, o domínio da ciência, vai querer impor o seu ponto de vista a outras sociedades, e isso vai gerar conflitos e guerras hediondas, como a gente viu através da história da humanidade e ainda nós presenciamos em pleno século XXI. Então, o que nos diz as instruções dos espíritos nesse capítulo, notadamente nos itens 11 e 12. Então, o que é que ele nos diz? Os espíritos nos trazem que o orgulho é um dos filhos espólios do egoísmo, gerador de transtornos emocionais no ser que ele é vítima. Então, o orgulho, ele gera esses desequilíbrios, vamos assim dizer, esses transtornos emocionais na criatura que é uma criatura de essência orgulhosa. De todos os males, o orgulho é o mais terrível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios, como a paixão pelos bens materiais, o apego, né? A dependência desses bens materiais, a vaidade e o ciúme, a inveja, a presunção, anulando as ações nobres, como a caridade, a humildade e a compaixão. Então, o orgulhoso, ele vive de uma tal forma que vai gerando também todas essas outras viciações. E assim sendo, a benevolência, a prática do bem, da caridade, não tem espaço. Aí nós podemos perguntar, por que existe o orgulho? Porque ainda a criatura humana se apega tanto aos bens materiais, dá tanto valor. E quando tem uma posição econômica, social diferenciada, se julga muito melhor do que os outros. Não consegue enxergar o valor
daquele que está ao seu lado. Por quê? Porque a sua posição lhe dá essa postura de arrogância, né? Essa postura de presunção. Mas por que ainda temos orgulho? O orgulho existe em decorrência da ignorância dos reais valores da vida, que leva o homem a pensar egoisticamente na sua realização pessoal apenas e a tratar com desprezo os seus semelhantes. Aí nós trouxemos o que Joana de Ângeles nos explica. Ela nos diz que o ser humano, na fase inicial da sua existência, tem sensações que predominam em seu comportamento. Até que pouco a pouco as manifestações psicológicas se expressam apresentando-se como emoções, né? A princípio, só sensações, mas paulatinamente as suas experiências psicológicas vão fazer com que essa postura vá se também expressar em emoções. Depois, lentamente, à medida que se supera o egocentrismo no seu estágio infantil, os sentimentos desabrocham. Não sabemos canalizar as emoções, surgem os sentimentos doentios, como, por exemplo, o orgulho. Então, quando a gente está em nossa trajetória existencial, nós vamos usufruir só de sensações. Mas, paulatinamente, depois, passamos a sentir as emoções. E das emoções vem lentamente, à medida em que o egocentrismo vai sendo vencido, né? Aí vem os sentimentos que desabrocham em nosso ser. Quando nós, veja bem, vamos superando o egocentrismo naquele estágio ainda infantil no qual nos encontramos. Se a gente não sabe canalizar essas emoções, vão surgir sentimentos doentios, como ele diz aqui, o orgulho. Veja quanta reflexão. Nós fizemos uma síntese dessa pesquisa, né, que achamos muito importante. A riqueza geralmente é associada ao orgulho, porém não é a posição social, nem são as circunstâncias políticas, religiosas, econômicas da genialidade que tornam os espíritos orgulhosos e soberbos. São os próprios atormentados por conflitos psicológicos e aflições morais que, nas situações denominadas como de prestígio, deixam-se engolfar pelo orgulho, tombando na falência espiritual. Veja que interessante, né? Ele diz que assim, não é a circunstância, a situação que vai tornar o homem um ser orgulhoso. Ele pode estar em qualquer circunstância da vida que ele não vai se tornar orgulhoso, mas sim caso ele seja um ser atormentado por conflitos psicológicos e aflições morais, que quando se encontram nessas situações, nessas circunstâncias, sejam elas políticas, religiosas, econômicas, se deixam possuir pelo orgulho e vão tombar-se na falência espiritual. Então, meus amigos, o orgulho é essa grande chaga que a criatura humana ainda porta, né? A criatura humana não consegue, quando se tem conflitos, né? Conflitos psicológicos que lhe atormentam, aflições morais. Aí quando chega em uma situação diferenciada, seja na política, seja na religião,
seja no setor econômico, ou então até na própria, como ele diz aqui, na genialidade, né? A pessoa muito inteligente a ponto de ser considerada um gênio. Então, nessas circunstâncias, os seus conflitos interiores que lhe atormentam faz com que o orgulho venha à tona e ele passa a olhar as pessoas com um olhar diferente, a se sentir melhor, a se sentir mais importante e se distancia assim dos sentimentos nobres, como o amor, a caridade, o perdão. Imagina, jamais, se for ultrajado, se sentir atingido em si mesmo, não vai jamais compreender, jamais perdoar, porque todos devem estar em sua função, ali servir, a atender às suas vontades, os seus caprichos, e assim essa pessoa vive, não deixa de ser uma pessoa atormentada, porque vem daí o ciúme, a insegurança, vem daí exatamente não confiar mais em ninguém, e por aí vai, né? Então, o antídoto do orgulho é a humildade, que é uma virtude essencial no crescimento espiritual, que nivela os homens e os eleva moralmente, eliminando a falsa ideia de superioridade de uns frente aos outros. Isso é possível de enxergar, de visualizar em nosso cotidiano. A pessoa humilde não vai jamais se sentir maior, melhor do que ninguém. Sente-se como irmão dos outros, olha e vê que todos têm o seu valor, têm a sua contribuição a dar. E o Espírito Emmanuel nos diz que a nossa qualidade de usufrutuário dos bens e dons de Deus, realçando que a vida, corpo, saúde, família, fortuna, autoridade, conquistas, amigos e até mesmo os adversários, são dádivas temporárias em nossa jornada, subordinados à lei de renovação que nos preside os destinos. Então, nós achamos muito relevante essas reflexões na nossa busca, né, no tema. E ele diz: sempre que nos vejamos inclinados a envaidecermos por qualquer coisa, recordemos que achamos-nos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que a benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer e modificar. A humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Então, a humildade, mas não é uma humildade de aparência, né? É no sentido, quem sou eu nada posso, eu sou um pobre coitado, filho de Deus. Não é esse tipo de conduta. E os Espíritos dizem que não é por aí. É a humildade, é o sentimento verdadeiro de você se sentir igual aos seus irmãos. Aquele que hoje está numa situação infeliz, seja qual situação for, é o nosso irmão. Porque a única paternidade verdadeira é a paternidade divina. Então, meus amigos, são essas as reflexões de hoje. Fica a proposta de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo sobre o assunto, que está exatamente no 7º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos agora nos preparar para as nossas vibrações, elevando nossos corações
a nossa mente ao Altíssimo, pensando no amor, no perdão, na saúde, na paz, na esperança. Senhor Jesus, que os nossos sentimentos de amor sejam direcionados a todos que sofrem, encarnados e desencarnados, seja por dificuldades materiais ou espirituais, para que sejam amparados e esclarecidos em suas dores, recebendo de vossas mãos o remédio salutar. Nesse momento, vamos apresentar as nossas rogativas. Vamos rogar a Deus, nosso Pai, pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, pelo entendimento, pela paz, pela justiça social em nosso país, pelo fortalecimento da doutrina espírita para que ela permaneça sintonizada com o Evangelho de Jesus e com os ensinamentos da codificação. Pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco, por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, nos abrigos, nas clínicas, pelas ruas, em seus lares, para que encontre o lenitivo para suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Acolhei, Jesus, as nossas rogativas e intercedei junto a Deus Pai, por todos nós. Agradecemos as lições aprendidas e que a água fluidificada seja um lenitivo para as nossas dores físicas e espirituais. Que assim seja. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e paz. Até breve.